Vamos falar sobre o último filme da franquia Culpables, Nossa Culpa. Eu já peço para você curtir aqui o vídeo, se inscrever, eu estou trazendo sempre muitos vídeos sobre filmes e séries. Vou falar agora, primeiramente vou falar sem spoilers. O que eu achei? Realmente eu esperava um pouco mais, foi muito corrido, muitos saltos temporais, muita coisa aconteceu. Pouco desenvolvimento dos personagens, o Nick estava extremamente escroto, a Noah até teve um desenvolvimento melhorzinho ali, mas assim, esse jogo também de olhar, de gato e rato, de ficar se provocando, me lembrou um pouco do primeiro filme, não sei, achei cansativo dessa jogada de sedução aí, não sei, não gostei muito, e aí foi se desenvolver lá pro finalzinho, então assim, eu esperava mais do filme, eu não li o livro, então pra mim, eu tô fazendo uma crítica aí do que eu vi, mas assim, no final, deu bom, deu certo, mas assim, não sei, eu fiquei meio perdida, não sei se eu gostei muito. Precisava ter aprofundado um pouquinho também mais neles ali, porque eles já foram adquirindo idade, tanto a Noah quanto o Nick, e a Noah com o Simon, o Nick com a Sophie. Aliás, a Sophie, personagem consciente, maravilhosa, e o Simon, melhores personagens de toda a sequência aí, são os melhores personagens, muito conscientes. E a amizade também da Sophie e da Noah, muito legal de se ver que não teve essa disputa, e também muito legal, muito fofinho também a amizade da Noah com a Meg, Então vou falar com spoilers agora. O filme vai começar eles separados e o casamento do Lionel e da Jenna em Ibiza. A Noah pega um avião para ir para Ibiza e conhece lá o Simon. E lá no casamento ela vai ser madrinha e o Nick vai ser o padrinho, a Jenna não teve como desfazer isso, porque os dois são amigos dos dois ali, do casal. E aí eles se reencontram, parece que passou um salto temporal de 4 anos, até porque o avô do Nick faleceu, então ele já está com a empresa, mas ali no casamento rola aquela química, eles dormem juntos, tem aquela relação, mas ele ainda não perdoou a Noah por ter ficado com o Michael lá no final da último filme da Sua Culpa, então ele não perdoou, e a Noah, por mais que perdoou o Nick, por ter ficado com a Sophie, foi só um beijo, o Nick não perdoa a Noah. Quem falou que os dois atores tinham brigado, tem uma fofoca aí de bastidores, não tinham química, estão enganados, porque realmente eles têm química e tem muita química nessa cena aí, que eles dormem junto, depois de muito tempo, ali no casamento da Jenna. E o casamento lindo deles, Aí a gente volta pra realidade, a Noah tá procurando emprego, ela se formou na faculdade, E o Michael foi expulso da faculdade porque ele era orientador, e ele tinha dormido com a Noah, então ele foi expulso da faculdade trabalhando no hospital. E a Noah, não sabendo, ela vai ter que procurar emprego ali, aí ela se machuca no emprego ali temporário dela, vai parar no hospital que o Michael tá lá, E o Michael tem muita raiva dela, Até porque ele depois conta que o Nick fez a vida dele se transformar no inferno, Porque se envolveu ali com a Noah, E o Nick tá se dando muito bem lá em Londres, está crescendo. Ele tem um relacionamento com a Sophie, ele tem um relacionamento ali com ela, e a gente entende que até lá no casamento ali foi uma traição do Nick com a Sophie, Porque ele tava com a Sophie, eles têm um negócio lá de, ficarem juntos, ele também fica com outras pessoas, eles não são exclusivos, depois eles vão namorar lá pra frente. Só que assim, aquele jogo do Nick e da Noah, aquela da sedução, de um ficar focando o outro, é cansativo, sabe? Eu acho que isso a gente já viu muito no primeiro filme. Não liguem não um barulho da obra aqui do lado, tá? E aí vai meio cansativo esse jogo aí ela entra numa empresa, conhece o Simon, depois de muitas idas e vindas, ela se entende ali com o Simon, fica com o Simon, vai pra empresa dele, o Nick compra a empresa, compra ações da empresa dele, aí ele vai lá arrumar a empresa do Simon, eles não se dão bem,
e ele tá ali com a Sophie, eles assumem namoro, porque o Nick o Nick tá sendo um escroto nesse filme, né? Ele só tá fazendo besteira depois que assumiu aí a empresa, né, do avô. E ele vai fechar uma das empresas na Espanha, só vai ficar com a de Londres, né? E quem está assumindo lá o BO da empresa na Espanha é o William. E falando em William, o William e a mãe da Noah, que eu esqueci o nome, eles vão receber a Meg, porque a mãe dela, a Annabelle, né, que é a mãe do Nick, também está com leucemia e ela vem a falecer. E o Nick, como foi provado lá em Sua Culpa, o William é o pai da Meg, então ele vai ficar com a Meg. E é legal a relação da Meg com a Noah, né? A mãe da Noah pede ajuda ali para ela, para ficar com a Meg ali por um mês, né, para passar as férias com o pai, e eles se entendem bem. E aí a gente vai descobrir algumas coisas. Vai descobrir que a Noah tá grávida. Como eu já tinha falado no resumo aí que eu fiz aqui no canal de Sua Culpa, já tinha focado muito nessa anticoncepcional e ela tá grávida, né? E é do Nick, né? E aí ela descobre ali, depois que eles têm, quando ele descobre que a mãe tá doente, eles ficam juntos de novo, eles vão e voltam. Eu também não gosto disso. Não sei, não gosto desse vai e volta deles aí. Uma festa de fusão ali da empresa do Simon junto com a empresa ali do Nick. E aí o Nick tá sempre atrás dela, tá colocando armas da empresa ali para que eles não fiquem juntos, ela e o Simon, mas já estão juntos, né? E aí a Noah até fala para ele que ele tem que viver a vida dele, que ele já tá vivendo com a Sophie. E aí ele vai lá, segura ela na festa de fusão. A Sophie já tá percebendo, o Simon também percebe que tem, mas a Sophie tem uma amizade bem legal com a Noah, né? E fala até que descobriu dela, porque o Michael, personagem ruim, né, com a Briar, que depois volta para tentar vingança, né? Ele fica sabendo que a Noah tá grávida, porque ela vai parar no hospital, aí ele chantageia a Sophie, né, que vai contar tudo, vai abrir que eles estão namorando, a Sophie e o Nick, e aí ele vai contar tudo pra imprensa, e aí ela não liga muito, porque realmente é isso que ele quer fazer, ele quer ficar ali no hospital, ele tá para ser expulso do hospital porque ficou que tem essa conduta, né, essa anticonduta que ele teve ali na faculdade, e fica nisso, né, ele vai preparar a vingança junto com a Briar depois, né, que se acham ali no hospital, eles se encontram no hospital, ele já foi demitido, e eles vão querer uma vingança. E tem vários saltos temporais nesse depois que a mãe do Nick morre, né, aí que a gente vai ver que o Nick vai mudar um pouco, até porque ele tá sendo frio, bem calculista, tá sendo só aquele empresário ganancioso, não tá nem aí pra nada, né? Ele fechou o coração total, ele não perdoa a Noah, eles ficam, mas não perdoam, né? Dormem juntos um monte de vezes, mas não... Isso que é cansativo desse filme, né? Isso é um pouco cansativo, né, gente? A Noah conta pra Jenna que tá grávida, a Jenna fala que vai ficar na casa delas, a Jenna e o Lionel sempre se dão muito bem, e aí ela fala que ela pede a conta lá da empresa do Simon, porque não quer ficar nessa questão que o Nick instala câmeras, que ele não quer ficar nessa questão de poder namorar o Simon, e depois ela conta pro Simon também que tá grávida, e aí ela quer ir embora, aí o Nick vai atrás dela, gente, aquele dramalhão, né, que a gente já conhece, a gente ama, mas não sei, não gostei muito não sei, não gostei desse não. E aí quando ele se encontra, ela mostra a barriga, ele não sabia da barriga, todo mundo já sabia, até a Sophie sabia, e aí ele leva um tiro, aí se passa mais 5 anos, pelo que eu entendi. Aí a Noah já teve um neném, aí a Briar e o Michael vão lá na casa dele, aliás, a Noah já tá numa casa nova, você tá entendendo? É uma coisa assim meio desconexa, uma loucura de coisas assim. Aí pega o neném da Noah, que é um menino, e aí ele chantageia, aí o Michael também vai lá, aí quem salva a vida toda é o Thor, o cachorro lá do primeiro filme. Sim, gente, né? Foi tudo muito corrido. Aí eles casam, ficam felizes pra sempre, a Rafaela aceita ele junto e conta da história deles, e foi isso. Não sei se eu gostei, porque foi muita enrolação, muita coisa corrida. E eu esperava mais, assim, né? A Noah até teve um desenvolvimento legal, até porque quando ela vai conversar com a Meg, que a Meg tá ali no funeral muito frustrada, que tá sem a mãe, né? Ela fala que os outros têm que perdoar, e aí que o Nick começa a se tocar, tem que perdoar a Noah, que os dois fizeram
né? Pra não falar outra coisa, fizeram coisa ruim. Os dois fizeram coisa ruim, né? Não fizeram certo. Os dois não fizeram certo, né? Então, e aí ela fala e se sente mais... Mas é uma coisa assim que... Um amor meio estranho, não sei. E a Sophie dá uma lição de moral no Nick, isso eu gostei. Eu adorei. Falando que ele usa as pessoas. Eu adorei. A Sophie, pra mim, coraçãozinho pra Sophie e pro Simon, porque eles são perfeitos, né? E no casamento, no final, ela pega o buquê da Noah, né? Então, a Sophie tem muito caminho aí pra seguir, né? E é essa história de Nick e Noah, se finaliza como a gente esperava. Felizes pra sempre, com uma casa, com um neném, e tá tudo bem. Será que eu poderia ter mais desenvolvimento, não ser tão corrido? Não sei, não gostei muito não, gente. Eu gostei dos 2 primeiros filmes, mas esse eu não gostei. Já te peço, se você gostou desse vídeo, já curtir, já se inscrever no canal e agradeço por ter ficado até aqui. Muito obrigada.